Olá! Discutimos um pouco de nossas dúvidas e inquietações a respeito de como são conduzidas entrevistas psicológicas quando os pacientes são adultos. Decidimos então bolar algumas questões. Com isso, entrevistamos uma psicóloga de orientação psicanalítica e trabalhamos em cima tanto de suas respostas quanto de nossas dúvidas. Nesse vídeo trazemos um relato dos pontos mais importantes que a psicóloga nos apontou, assim como informações que buscamos na literatura científica sobre o assunto. Como o intuito do vídeo não é falar sobre a profissional em si, mas sim sobre sua prática clínica na condução de entrevistas psicológicas, a chamaremos aqui de Ana. Ana nos relata que explica ao paciente que o contato inicial, nos primeiros encontros, serve para que possa conhecê-lo melhor e ver como poderá ajudá-lo. Na hora de estabelecer um contrato, ela traz à tona a questão da frequência das sessões, em quais dias e horários acontecerão e também a duração destas. Ela acerta os honorários e a forma de pagamento e costuma dizer que durante o horário das sessões ela sempre estará ali esperando por ele. Especifica também ao paciente a questão das faltas e como ela costuma trabalhar isso caso ele falte. A psicóloga entrevistada, Ana, relatou iniciar a entrevista com uma proposta de espaço mais aberto, justamente para identificar o que o paciente traz e o que ele tem condições de trazer. Para isso, ela utiliza a técnica de entrevista semi-estruturada, que a gente já trabalhou em aula, né? E segundo o texto A Entrevista Psicológica e Suas Nuances, se trata de uma entrevista tão livre quanto a informal, porém tem um tema específico. Permite ao paciente falar livremente sobre o assunto, mas quando ele se desvia do tema original, o entrevistador deve se esforçar para retomar. Ana ressaltou que costuma avaliar o grau de motivação do paciente em relação ao tratamento, a forma como ele chegou até ela, se foi por conta própria, encaminhamento, sugestão da família, etc. E o motivo do encaminhamento. Ela apresenta as questões, mas ainda assim é o paciente quem conduz a entrevista, relembrando a questão da técnica semi-estruturada, né? Ela procura investigar se existe algum sintoma incapacitante que precise de alguma intervenção imediata. Um olhar mais clínico, ela relata também a importância de investigar se existe um estopim para o disparo dos sintomas que o paciente está trazendo, ou se existe algum gatilho atual, algo que ameace a saúde mental do sujeito. Se é um paciente com mais dificuldade de falar, ela geralmente tenta ser mais objetiva. Ela cita algumas questões imprescindíveis na anamnese, dentre elas a condição socioeconômica do sujeito, se ele trabalha, se sim, qual a relação dele no trabalho, se ele estuda, como são as relações interpessoais desse sujeito, os aspectos de lazer e sociais, se ele mora sozinho, o histórico da família, inclusive históricos de transtornos mentais na família, né, que é bem importante investigar, reconhecer as origens desse paciente, a questão da transgeracionalidade, que é muito importante para a estruturação do caso, como ele passou pelo processo da adolescência, se ele já fez acompanhamento antes ou é a primeira vez, se faz ou já fez uso de medicação, se já passou por acompanhamento psiquiátrico e se já teve alguma internação. No caso dessas questões, ela geralmente procura indícios. Caso não hajam, ela nem traz à tona todas as perguntas referentes à saúde orgânica. Vou citar de novo parte do texto, A Entrevista Psicológica e Suas Nuances, que esclarece o que de fato significa essa parte, digamos assim, do nosso trabalho enquanto psicólogo. Na anamnese, o paciente é o mediador entre sua vida, sua enfermidade e o médico. Quando por razões estatísticas ou para cumprir obrigações regulamentares de uma instituição, muitas vezes, ela é feita pelo pessoal de apoio ou auxiliar. A anamnese trabalha com a suposição de que o paciente conhece sua vida e está, portanto, capacitado para fornecer dados sobre a mesma. Outra definição, tanto quanto mais objetiva do significado de anamnese, é que ela se trata da entrevista inicial realizada com os pacientes, mediante a qual se buscam elementos em sua biografia que corroborem alguma hipótese de diagnóstico. Trata-se de uma tarefa essencialmente interpretativa em que há uma relação reflexiva entre as hipóteses formuladas pelo profissional e os comportamentos e motivações associados ao diagnóstico.
segundo a profissional de psicologia clínica, ela não diria que ela utiliza alguma técnica específica para internalizar essas informações, porém, ela pede autorizações para fazer alguns registros durante essa entrevista, de forma que ela anota palavras-chave, por exemplo, datas, nomes, coisas que vão ser úteis posteriormente, para saber também referente ao uso de medicamentos, árvores genealógicas. Então, além disso, após cada sessão, ela faz por escrito, manualmente, como foi a sessão e alguns aspectos que ajudam a internalizar e refletir sobre esse paciente. Então, ela vai anotar, basicamente, como foi a sessão, né? Segundo ela, auxilia o processo terapêutico. Em um terceiro momento, ela diz que pensa melhor sobre o caso, então procura alguma orientação, supervisão, procura estudar sobre o caso. O material básico que fundamenta a compreensão do caso é a fala. Então, o discurso do paciente é o que fundamenta como vai ser trabalhado a sessão também. É fundamental estar inteiramente imerso com o paciente para a compreensão do caso, inteiramente disponível através de uma aliança de trabalho, no qual o paciente perceba que o entrevistador está sendo receptivo. O Erickson recomenda fazer um resumo no final de cada entrevista e o entrevistador faça uma síntese para o entrevistado do que foi abordado no final de cada sessão, para auxiliar na compreensão e direcionar cada sessão. Por exemplo, o que foi trabalhado na sessão de hoje, não o que será trabalhado na próxima. A psicóloga relatou que, de modo geral, não vê diferença na forma como conduzir a terapia, porque, na sua percepção, cada momento é único para cada paciente. Mas isso depende muito de paciente para paciente. Uma das coisas que podem mudar, não em relação à abordagem, mas sim em relação ao andar da terapia, é a questão de que se um paciente já teve experiências anteriores, ele já tem uma ideia de como funciona e como pode aproveitar aquele momento e espaço. Diferente daquele paciente que nunca teve o contato antes. Mas a psicóloga ressalta que isso também é relativo, porque mesmo com as experiências, muitas vezes o paciente ainda não entende como a terapia funciona e de que forma pode aproveitá-la. Os autores Porchat e Moreno falam sobre o assunto destacando as expectativas que o paciente tem sobre a figura do psicólogo antecedendo o primeiro contato, e isso se dá de forma singular, podendo acontecer tanto para aqueles pacientes que já tiveram experiências anteriores, quanto para aqueles que irão ter pela primeira vez, já que, na maioria dos casos, possuem a noção de que existe a diferença da forma de atendimento de um psicólogo para o outro. Porchat diz: o terapeuta parece ser, no início, um símbolo para o paciente. Ele representa ajuda, não importa o modo como espera ser ajudado. E Moreno acrescenta: a esperança de um herói terapeuta é, frequentemente, a causa estimulante que marca o início do tratamento do paciente. Essa esperança se origina de sua necessidade de auxílio e libertação, e nem sempre pode ser satisfeita pelo terapeuta. O terapeuta não é um mágico, um curador divino, mas sim um homem. Para a Ana, a construção do vínculo vai estar embasado sempre na confiança. E neste processo, algumas atitudes são essenciais, não só na condução de uma entrevista, mas em todo o processo terapêutico e psicoterápico, que é uma escuta atenta e receptiva, uma atenção flutuante, como se fosse sem memória e sem desejo. Ela cita Bion. Que o terapeuta possa estar livre e que possa se despir de todos seus julgamentos e seus valores pessoais. Poder estar atento para uma linguagem não verbal, porque nem tudo que ele comunica é por palavras. Poder ler também aquilo que está nas entrelinhas, não estar somente atento ao discurso manifesto. Algo que ela considera fundamental dentro da abordagem que trabalha é a presença viva, afetiva e empática, podendo fazer um acolhimento de verdade, como a própria palavra significa. A linguagem não verbal pode ser reveladora das relações de comunicação entre os indivíduos. O corpo fala, expõe verdades, reforça ideias, favorece ou dificulta o entendimento, enfim, dá ênfase à comunicação. A prática da leitura da linguagem corporal nas relações interpessoais pode facilitar o entendimento de mensagens transmitidas, pois, através dela é possível vislumbrar-se aspectos inconscientes embutidos e não verbalizados. A teoria psicanalítica elege o processo vincular como o eixo estruturante do psiquismo, destacando um tipo especial de vínculo emocional, a transferência, que se estabelece entre analista e paciente como viga mestra no processo analítico.
A noção de configuração vincular exige que se considere sempre que há 2 ou mais sujeitos que estabelecem entre si laços que desenham um tipo de vinculação específica, permeada por elementos conscientes e inconscientes. A presença do outro está na gênese de todo o processo. A aposta na transformação dos vínculos permite que o paciente possa se fortalecer a partir da presença de um outro que tem a disponibilidade para acolher a sua dor. A psicóloga Ana considera que cada experiência é única e o vínculo vai depender daquele encontro entre o paciente e o terapeuta, sem interferências anteriores. Então, olhando um pouquinho na literatura, nesse sentido, Godin, ele afirma que é importante que o paciente se sinta à vontade para compartilhar as suas intimidades psíquicas com o psicoterapeuta, da mesma maneira que é fundamental que o terapeuta seja capaz de estar envolvido afetivamente. Então, a gente consegue linkar um pouquinho com o que a Ana nos fala aqui, que a experiência é única e depende daquele encontro, que é a forma como essa intimidade psíquica vai se desenvolver, nesse momento desse encontro entre o terapeuta e o paciente que está chegando. Olhando a literatura, a gente entende que, evidentemente, existem alguns preceitos de ética e de responsabilidade do cuidar com o paciente, a fim de que a interação ocorra de modo a fomentar transformações a serviço do crescimento desse paciente. Um paciente que talvez tenha um funcionamento diferente, ela vai precisar ter um cuidado maior, a fim de que essa interação com esse paciente ocorra de uma maneira que traga crescimento, porque esse paciente provavelmente ele vai exigir mais do terapeuta. Então é muito importante esse cuidado. Ela ainda continua nos dizendo que são coisas diferentes. Pode ser que o encontro com um terapeuta dê mais certo do que com outro terapeuta, mas não necessariamente que a formação de vínculo vai ser mais fácil ou vai melhorar ou piorar dependendo do anterior. Então a gente entende que na resposta dela, ela considera que esse encontro com o paciente vai depender dessa experiência que ela tem agora com o paciente, de como ela vai ser receptiva, como vai ocorrer o vínculo entre ela e esse paciente que está chegando, sem ter alguma coisa a ver com o terapeuta que anteriormente atendeu esse paciente. Vai ser algo muito pessoal dela nesse momento, do trabalho dela. Para tanto, o setting terapêutico precisa ser um espaço de escuta, acolhimento, de compartilhamento de experiências genuínas de sentimentos, empatia, cumplicidade, responsabilização e também de tolerância frente ao desconhecido, para que seja possível construir sentidos nas vivências do ser e assim promover mudanças que serão fundamentais para a manutenção da saúde psíquica. É muito importante que esse setting terapêutico seja feito com cuidado, com experiências genuínas, com sentimentos e empatias, para que esse tratamento venha a ter sucesso e venha a dar certo, possa ter então a manutenção da saúde psíquica desse paciente e uma evolução para que ele venha a ter uma melhora no seu quadro psicológico.